Fala pessoal, e aí, tudo bem? Então, bem, tá? Esta é uma aula que é a continuação da última aula que vocês assistiram sobre o potencial elétrico, tá? Nesta aula nós vamos efetivamente entender, tá? Descrever e analisar o que é o potencial elétrico propriamente, tá bom? E vamos nos apoiar justamente naquela explicação anterior sobre o potencial gravitacional, tudo bem? Então vamos lá. Tá, então potencial, tá? Potencial não tem esse N aqui, viu? Me perdoem por colocar este N aqui, tá? Potencial elétrico de uma carga pontiforme. Então, bem, temos aqui uma figura, tá bom? Onde eu representei aqui uma carga elétrica positiva. Essa carga elétrica ela está fixa, tá bom? Fixa no espaço. Tá? E como nós sabemos, ela produz um campo elétrico que é representado por aquelas linhas de campo, né? Aquelas linhas que saem da carga. Só que, além do campo elétrico, ela também produz uma grandeza chamada de potencial elétrico. Tá? Essa grandeza, tá? Ela é uma grandeza que está no espaço em torno dessa carga. Então, bem, vamos lá, né? Então, vamos supor inicialmente o seguinte. Vamos supor, tá, que eu pegue uma carga positiva e eu coloque essa carga positiva aqui, ó, nessa posição aqui. Tá? Uma posição que eu vou chamar de A, tá? Onde essa posição está a uma distância dA da nossa carga Q fixa. Tá? Então aqui nós temos a nossa carguinha que eu vou chamar de Qzinho. Pronto. Quando nós colocamos Qzinho aqui, tá? Nós largamos ela, então ela vai partir do repouso. Então, a velocidade A dessa carguinha é zero. Tá? E como ela é positiva, ela vai ser repelida por esta carga Qzão aqui. Então, sobre ela vai atuar o quê? Vai atuar uma força que tende a empurrá-la aqui, ó, para a direita. Para a direita. Que eu vou chamar aqui de força. Tá? Vou chamar aqui de FA. Força FA. Pronto. Então, o que é que vai acontecer? Na medida em que essa força atua, o que vai causar nessa carguinha é que ela vai ser acelerada. E como ela vai ser, na medida em que ela é acelerada, ela vai ganhando velocidade. Então, ela vai tender a se mover aqui, ó, para a direita, em um movimento acelerado. Até um determinado instante, ela passa aqui por esse ponto aqui, ó. Ela passa aqui com velocidade por este ponto aqui que nós vamos chamar de ponto B, tá certo? Ponto B, tá? Que está a uma distância dB da carga Qzão. Obviamente, aqui ela ainda vai sofrer a ação de uma força, tá? Ela ainda vai sofrer a ação de uma força elétrica, só que como nós sabemos, nesse caso aqui, devido à distância do ponto B ser mais afastado do que o ponto A, essa força FB aqui ela é menos intensa do que a força FA. Tá bom? Eu vou até fazer ela com um tamanho menor. Tá bom? Então, pronto. Então, aqui nós temos a força FB. Pronto, perfeito. Então, obviamente, quando essa carga passar aqui por este ponto B, a velocidade dela não será mais zero. Tá? Não será mais zero. Vai ser uma certa velocidade VB aqui. Perfeito. Tá? Se você observar, essa situação ela é análoga à situação que nós discutimos na aula passada, para o campo para o campo gravitacional. Tá bom? Pronto. Então, ó, percebam bem uma coisa aqui. Tá? Vamos aqui. Então, potencial produzido por uma carga pontiforme. Então, aqui, deixa eu escrever. Tá aí. Este é o potencial elétrico, tá? Produzido por esta carga Q a uma determinada distância d. Tá bom? Então, perceba que esse potencial aqui, ele depende, enfim, depende da carga que o produz e depende da distância em que você está dessa carga aqui. Tá? Ele é um potencial que ele é produzido em todo o espaço.
tá certo? Em todo o espaço. A unidade, tá? A unidade do potencial elétrico, tá? Deixa eu escrever aqui para vocês. Tá aí. A unidade do potencial elétrico é o volt, tá? É justamente o volt, que também é representado pela letra Vzinho, tá certo? Pela letra V, tá? Pela letra V maiúscula, tá? Então percebam que aqui nós representamos tanto o potencial como a letra V, como a unidade do potencial como a letra V, tá certo? Então cuidado aqui para não se confundir. Pronto, então vamos lá. Só que perceba bem, esse potencial ele é produzido em todo o espaço, né? Então, tanto nesse ponto A aqui, tá? Nessa região aqui, nós temos o quê? Nós temos um potencial VA. E aqui nós temos um potencial, ó, VB, tá? Então, esse potencial faz com que quando eu coloco a carga aqui, ela passa, tá, a ter uma energia potencial. Tá? Ela passa a ter um certo valor de energia potencial. Tá? Neste caso aqui, ó, o VA ele é dado por K, Qzão, dividido pela distância dA. Nesse caso aqui, é dado por K, Qzão, dividido pela distância dB. Tá certo? dB. Pronto. Quando eu coloco essa carga aqui, tá? Quando eu largo ela aqui, que ela parte do repouso, ela possui energia potencial. Tá? Não fosse isso, ela não ganharia velocidade com o passar do tempo. Tá? E essa energia potencial, ela é dada por isto aqui. Deixa eu escrever aqui. Aqui, ó. Daqui. A energia potencial é dada por Q vezes o potencial. Tá? Q vezes o potencial. Só que neste caso, o potencial ele é dado pelo quê? Ele é dado por K, Qzão dividido por D. Tá? Então, o potencial, a energia potencial elétrica associada a essa carguinha, ela também pode ser escrita como P, que é igual a Q vezes V. Só que quem é V? V é K vezes Qzão dividido por D. Né? Quando eu multiplico isso aqui vai dar energia potencial igual a K, tá? Qzão vezes Qzinho dividido pelo D, tá? Que é a distância. Então, esta é a expressão da energia potencial, tá? Da energia potencial dessa carguinha aqui, quando ela está próxima, tá? Da carga Qzão. Tá bom? Então, como é que ficará o potencial elétrico? Tá? O potencial elétrico nos pontos A e B. Vai ficar isso aqui, ó. O potencial elétrico não, a energia potencial elétrica. Vai ser dada por energia potencial elétrica em A. Vai ser dado por K, Qzão, Qzinho, dividido por dA. E a energia potencial elétrica em B vai ser igual a K, Qzão, Qzinho, dividido por dB. Pronto. Essas são as energias potenciais, tanto em A como em B. Tá? Então, aqui, ó, no ponto A carguinha aqui ela tem uma energia potencial dada por esta expressão. E no ponto B, ela tem uma energia potencial dada por esta expressão aqui. Tá? Pronto. Bem, nessas alturas, você já deve ter percebido que essa energia, que o potencial elétrico, tá? Ele tanto pode ser positivo, tá? Como pode ser negativo. Vai depender de quê? Do sinal da carga. Tá? Ele pode ser positivo ou negativo. Desse modo, como essa carga aqui ela é positiva, então essas energias potenciais aqui, ó, elas também serão positivas. Tá? Elas também serão positivas. E você pode rapidamente perceber que a energia potencial em A é maior do que a energia potencial em B.
Isso pelo fato de quê? Pelo fato de que a distância dA, tá, é menor do que a distância dB. Tá? É menor. Isso pelo fato que dA ser menor do que dB. Pronto. Perfeito. Agora percebam o seguinte, vejam só. No ponto A, como a velocidade dessa carga é zero, então a energia cinética aqui, ó, nesse ponto A vai ser igual a zero. Tá? No entanto, a energia cinética aqui, ó, nesse ponto B, não vai ser igual a zero. Né? A energia cinética aqui, no ponto B, vai ser igual a massa dessa carga vezes a velocidade b ao quadrado dividido por 2. Tá? Dividido por 2. Então, ó, percebam uma coisa aqui. Ó. No ponto A, a energia total, tá? No ponto A vai ser simplesmente a energia potencial no ponto A. Por quê? Porque não existe energia cinética. Já no ponto B, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter que a energia total no ponto B é igual à energia potencial no ponto B mais a energia cinética no ponto B. Pronto. Beleza. Agora, essa força aqui, ó, que atua sobre esta carguinha é a força elétrica, tá certo? É a força elétrica. E eu falei na aula passada que, assim como a força peso, tá? Eu falei na aula passada que as forças que são conservativas são a peso, a elástica, a elétrica. Tá? Então, assim como a força peso, a força elétrica ela também é conservativa. Tá? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que ela é uma força que mantém, tá? Que mantém, digamos assim, a energia do sistema, a energia total do sistema constante. Tá? Constante. E ela aqui vai fazer o mesmo papel da força peso, que é fazer o quê? Que é converter energia potencial em energia cinética. Tá certo? Ela converte energia potencial em energia cinética. Tá? Então, ó, percebam bem uma coisa. Se a energia total ela é constante, tá? Se essa energia total ela é constante, então nós podemos dizer o seguinte, ó. Nós podemos dizer que a energia total em A é igual à energia total em B. Tá? Então, ó, como é que ficará isso aqui? Vai ficar assim. Ó. Vai ficar energia total em B igual a energia total em A. Só que quem é a energia total em B? Energia total em B é a energia potencial em B mais a energia cinética em B igual a energia total em A, que é igual a energia potencial, tá? Potencial em A. Pronto. Se eu quiser encontrar a energia cinética, por exemplo, eu só preciso pegar essa energia potencial no ponto B e passar ela para o outro lado. Então vai ficar o quê? Ó? A energia cinética no ponto B é simplesmente igual à energia potencial no ponto A menos a energia potencial no ponto B. Pronto. Isso se eu quiser encontrar, por exemplo, a energia cinética. Digamos que eu queira encontrar a velocidade no ponto B, assim como nós encontramos a velocidade de queda daquela pedra que cai no ponto C. Tá certo? Pronto. Agora, eu quero que você perceba uma coisa aqui, tá? Se você observar bem, você vai ver que, olha só, essa energia potencial aqui, ó, a energia potencial no ponto A seria a energia potencial inicial, tá? Inicial a partir do momento que eu começo a analisar esse problema. Tá? A energia potencial aqui no ponto B seria a energia potencial final. E nós vimos na aula passada que a variação da energia potencial, isto é, a energia potencial inicial menos a energia potencial final, é igual ao trabalho da força, tá? Nesse caso, vai ser o trabalho da força elétrica. Tá bom? Vai ser o trabalho da força elétrica. Então, com base nisso aqui, nós concluímos, tá? Com base nisso aqui, nós concluímos, por exemplo, tá? Que o trabalho da força elétrica, tá certo? Ele vai ser igual à energia cinética, tá? Ele vai ser igual aqui, ó, à energia cinética no ponto B.
tá? O trabalho da força elétrica vai ser igual à energia cinética no ponto B. No ponto B. Ok, tá? Se nós quiséssemos ser mais geral aqui, tá certo? Nós poderíamos pensar o seguinte, poderíamos pensar que essa carga aqui no ponto, tá? No ponto A, ela já possuía uma certa energia cinética. Então, digamos que ela teria uma certa energia cinética no ponto A, né? Então, essa energia cinética, tá? Ela apareceria aqui, ó, mais energia cinética no ponto A, tá? Ela também apareceria aqui, ó, mais energia cinética no ponto A. Daí ela apareceria aqui, ó, tá? Aqui é com sinal negativo, porque ela passaria para a esquerda. Então ficaria menos, tá? Energia cinética no ponto A, tá certo? E nós chegaríamos aqui, ó, que o trabalho seria igual à variação da energia cinética, tá certo? A variação da energia cinética. Tudo bem? Mas bem, isso aqui é uma complexidade, tá? Na verdade é um detalhe, tá? Na verdade é um detalhe só que entraria aqui em termos gerais, digamos assim, tá? Se a gente quisesse generalizar a coisa, tá? Bem, pronto. Então, isso aqui foi a explicação teórica, tá bom? Eu vou partir agora para um exercício, tá? E aí essas coisas vão ficar naturalmente mais intuitivas para nós, tá bom? Então, vamos lá. Pronto. Ok, pessoal, vamos agora responder aqui um exemplo, tá? Justamente para a gente exercitar o que nós vimos, tá bom? Então, percebam aqui. Considere uma carga positiva Q no vácuo de 4 microcoulombs, tá? Deixa eu colocar o micro aqui. Pronto. O micro que é exatamente esta carga, tá? Que está aqui. As circunferências de raios 3, 6 e 9, que são essas aqui, ó, essa primeira, essa segunda B e essa terceira C, são superfícies equipotenciais. Isso quer dizer o quê? Superfícies equipotenciais, esse equi, tá? É um prefixo que se refere à igualdade, tá? Então, quer dizer o quê? Quer dizer que aqui, em todo esse anel A aqui, em cada um dos pontos desse anel, nós temos o mesmo valor de potencial elétrico produzido pela carga Q, tá? Da mesma maneira acontece para B. Em qualquer um desses pontos do anel, eu encontro o mesmo valor de potencial elétrico. E a mesma coisa também para C, tá? Então, aqui, ó, determine o potencial elétrico em cada ponto. Bem, pessoal, na explicação anterior, nós vimos que o potencial elétrico de uma carga pontiforme, tá? Ele é dado por isso aqui, né? K vezes a carga dividido pela distância que separa, tá, o ponto da carga Q. Bem, então vamos utilizar diretamente essa expressão, tá? Vamos utilizar diretamente a expressão. Então, aqui, ó, respondendo aqui o primeiro item, o item A. Então, nós temos que o potencial no ponto A é igual a constante K, tá? A constante K. Esse K aqui, como é dito que esta carga está no vácuo, tá bom? Então, esse K, ele se refere àquele 9 vezes 10 elevado a 9. Então, isso aqui vai ser K vezes o valor da carga dividido pela distância dA. O K vale 9 vezes 10 elevado a 9, vezes o valor da carga, que é dito 4 microcoulombs, 4 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs, dividido pela distância, né? Então, no ponto A, né, nós temos uma distância, uma circunferência de raio 3 metros. Então, essa distância entre a carga e o ponto A
é 3. Pronto, perfeito. Então, quanto é que vai ficar isso aqui? Vai ficar o seguinte, vai ficar 9 vezes 4, que dá igual a 36. 36 dividido por 3, isso aqui dá igual a 12. Né? 12. Aí aqui, ó, multiplicação de potências com bases iguais, conserva a base, que é 10, somos expoentes. 9 mais menos 6, isso aqui vai dar igual a 3 volts, né? Ou seja, isso aqui é igual a 12.000 volts. 12.000 volts é o potencial aqui no ponto A. Tá? Esse é o valor do potencial no ponto A. Bem, para calcular o potencial no ponto B é de maneira análoga. Né? VB vai ser igual a quê? K vezes Q dividido por dB. Então, isso aqui, 9 vezes 10 elevado a 9, vezes 4 microcoulombs, que é 4 vezes 10 elevado a menos 6, dividido pela distância dB. Tá? Distância dB é justamente o raio dessa segunda circunferência, que é 6 metros. Então, isso aqui, 6. Mais uma vez, 9 vezes 4, isso aqui dá 36. 36 dividido por 6, isso aqui dá igual a 6. 6 vezes 10 é semelhante aqui, tá? 10 elevado a 9 vezes 10 elevado a menos 6, isso aqui vai dar igual a 10 elevado a terceira, que é a mesma coisa de 6.000, tá? 6.000 volts. Então, tá aí o potencial no ponto B. Tá? No ponto C, tá? Que é o último, isso aqui vai ser igual a, tá? O VC vai ser K vezes Q dividido por DC. Tá? Esse DC aqui, ele vai ser igual, tá? Vai ser igual justamente a, vai ser um 9 aqui, né? Esse 9 vai cancelar com esse 9, tá? E vai ficar somente o 4. Então, esse aqui vai dar igual a 4 vezes 10 a terceira, que é igual a 4.000 volts. 4.000 volts. Tá bom? Pronto. Tá aí o nosso potencial no ponto C. Pronto. Tá feito o item A, né? O item A, ele quer saber simplesmente o potencial em cada um desses pontos. Bem, no item B ele diz o seguinte, ó, percebam. Ele diz assim: a energia cinética de uma carga Q de mais 5 microcoulombs, tá bom? Tem um microcoulomb aqui. Pronto. Ao passar no ponto C, quando esta é abandonada no ponto A. Ou seja, nesse ponto A aqui será abandonada uma carga Q, tá certo? Uma carga Qzinho vai ser largada aqui no ponto A. E como nós sabemos, como essa carga é positiva, tá? Ela vai sofrer a ação de uma força que vai tender a empurrá-la para a direita. Tá? De maneira que ela vai ganhar uma certa velocidade ao passar aqui pelo ponto C. Tá? Ela vai ter uma certa velocidade aqui. Tá bom? No ponto A, como ela é abandonada, então a velocidade do ponto A é 0. Tá? É 0. Pronto. Então, o que esta carga quer que nós que a gente determine é justamente a energia cinética aqui, ó, nesse ponto C. Quer saber a energia cinética no ponto C. Bem, vamos lá. Nós sabemos o seguinte: como esta carga aqui ela é abandonada, então no ponto A ela não possui energia cinética, tá? Ela só possui energia potencial. E é essa energia potencial que existe no ponto A que vai sendo gradativamente convertida em energia cinética, de tal maneira que quando ela passa no ponto C, tá, ela possui energia cinética. Tá? Então vamos lá. Ok, pronto, deixa eu só esclarecer aqui. Ó. Então essa carga ela vai ser largada aqui no ponto B, tá? no ponto A. Então nós sabemos que como ela é largada, a velocidade de A é 0, mas ela vai sofrer a ação de uma força que vai fazer com que ela seja acelerada, tá certo? De maneira que ela vai passar aqui no ponto C com uma certa velocidade que nós não sabemos. Se ela possui velocidade, então ela vai possuir energia cinética aqui no ponto C. Tá? E é essa energia que o item B
quer que a gente determine. Então vamos lá, né? No ponto A, tá? No ponto A, essa carga ela possui energia potencial. A energia potencial no ponto A nós sabemos que é dado pela carga vezes o potencial do ponto A. Essa carguinha Q, que foi dita no problema, ela possui um valor de 5 microcoulombs, né? Que é a mesma coisa de 5 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs. Então, isso aqui vai ser 5 vezes 10 elevado a menos 6. O potencial no ponto A, nós calculamos no item anterior, é igual a 12.000. 12.000 é igual a 10 elevado a 12 vezes 10 elevado à terceira. Tá bom? Quando a gente multiplica isso aqui, tá? Vai ser 5 vezes 12, tá? Então, a energia potencial no ponto A, 5 vezes 12, que dá 60, vezes 10 elevado a sexta, vezes 10 elevado a menos 3, a terceira. Tá? Então, isso aqui vai ser igual a 10, repete a base, soma os expoentes, menos 3, menos 6, mais 3, isso aqui dá igual a menos 3. E joules, né? Porque se trata de energia. Pronto. Então, isso aqui é o que? É a energia potencial, tá? No ponto, a energia potencial no ponto A. Tá bom? No ponto A. Obviamente, quando nós formos calcular a energia potencial no ponto C, nós temos que encontrar um valor menor. Por quê? Porque lembre-se que a energia ela vai gradativamente sendo convertida em energia cinética, né? Então, a energia potencial no ponto C é igual a carga vezes o potencial no ponto C. A carga é 5 vezes 10 elevado a menos 6 microcoulombs vezes o potencial no ponto C. Nós calculamos e encontramos 4.000, né? Que é a mesma coisa de 4 vezes 10 elevado à terceira. Bem, quando a gente faz essa multiplicação aqui, a energia potencial no ponto C vai ser 5 vezes 4 dá igual a 20, né? 10 elevado a menos 6 vezes 10 elevado a mais 3, isso aqui vai dar igual a 10, menos 6 mais 3 dá igual a menos 3 joules. Então, perceba que houve uma diminuição aqui. Houve uma diminuição. Essa diferença que tem entre essas energias é justamente a energia cinética, tá certo? Essa diferença que existe entre essas duas energias é a energia cinética. Então, a energia cinética no ponto C, tá? Deixa eu escrever aqui. No ponto C, vai ser simplesmente a diferença entre essas duas energias. Bem, primeiro por quê? Porque esse sistema ele é conservativo. Porque a única força que atua aí é a força elétrica, ela é conservativa. Tá bom? E a força elétrica ela atua justamente na conversão, tá, de energia potencial em energia cinética. Então, a energia cinética no ponto C vai ser a energia potencial no ponto A menos a energia potencial no ponto C. A energia potencial no ponto A é 60 vezes 10 elevado a menos 3, menos a energia potencial no ponto C é 20 vezes 10 elevado a menos 3. Pronto, isso aqui vai dar igual a 60 menos 20, dá 40, né? 40, e nós repetimos o 10 elevado a menos 3 joules. Pronto. Está resolvido aqui o item B, que pede simplesmente a energia cinética. Pede simplesmente a energia cinética no ponto C. Tá certo? No ponto C. Então, esse aqui é o item B. O item B da questão. Pronto. No item C, ele quer saber o seguinte, tá? O item C, ele quer saber o seguinte. Sabendo que a massa dessa carga, tá? A carga que nós colocamos aqui, sabendo que a massa dela é 0,2 gramas,
Determine qual vai ser a velocidade dela ao passar pelo ponto C. Então, como a massa dessa carga é igual a 0,2 gramas, tá? 0,2 gramas, isso aqui é igual a 0,2 vezes 10 elevado a menos 3 quilogramas, tá bom? Ou também é igual a 2 vezes 10 elevado a menos 4 quilogramas, tá bom? Se você não entender essa conversão aqui, você entra em contato pelo WhatsApp que eu explico isso para você, tá bom? Então, bem, sabendo a massa, fica bem fácil de determinar a velocidade, tá? Então, nós sabemos que a energia cinética no ponto C vale 40 vezes 10 elevado a menos 3. Só que quem é a energia cinética? É a massa vezes a velocidade do ponto C ao quadrado dividido por 2. Tá bom? Isso aqui igual a 40 vezes 10 elevado a menos 3. Acontece que nós sabemos qual é o valor dessa massa aqui, né? É quanto? 2 vezes 10 elevado a menos 4. Deixa eu continuar aqui, ó. Isso aqui, ó, vai ser 2 vezes 10 elevado a menos 4, né? Vezes a velocidade c ao quadrado dividido por 2, igual a 40 vezes 10 elevado a menos 3. Esse 2 cancela com esse 2, né? Esse 10 a menos 4 ele vai passar dividindo, então vai ficar VC ao quadrado igual a 40 vezes 10 elevado a menos 3 dividido por 10 elevado a menos 4. Isso aqui vai ser igual a 40 vezes divisão de potências com bases iguais. Conserva a base, que é 10, e subtrai os expoentes, ou seja, menos 3 menos 4. Esse menos com menos vai dar mais, então vai ficar menos 3 mais 4, que vai dar igual a 1. Portanto, isso aqui vai ser igual a 40 vezes 10 elevado a 1, que, portanto, isso aqui dá igual a 400. Então, ó, se a velocidade ao quadrado, veja só, se a velocidade ao quadrado é igual a 400, então, bem, então aqui fica fácil. Nós temos que a velocidade no ponto C vai ser igual a raiz de 400. E bem, raiz de 400 nós sabemos que é igual a 20 metros por segundo. Bem, então tá aqui o valor, tá, da velocidade, tá, o valor da velocidade dessa carga ao passar pelo ponto C. Tudo bem? E assim nós concluímos o nosso exemplo, o nosso exercício. Tá? Pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, entrem em contato comigo pelo WhatsApp, tá bom? Então é isso. Ó, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.